Fala, meu amigo tricolor, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Peço que você gentilmente aí deixe seu comentário, seu like, né? Compartilhe nos grupos dos amigos. E vamos aí falar do nosso tricolor, né? Tá aí a um jogo, né, de concluir sua temporada. Mais uma temporada bem pesada. E o Crespo ontem na sua coletiva jogou um balde de água fria para aqueles que estão achando que vai ser um 2026 melhor, né? Contrariando inclusive o Márcio Carlo Magno, que ainda, eu acho que nesse ano, né? Disse lá para a dupla Arnaldo e Tironi que em 2026 o São Paulo estaria bebendo água limpa. Água limpa só se for água limpa de alguma cacimba por aí, né? Que aliás é até mais limpa do que a água que eles estão falando aí. Cara, o Internacional é um time muito fraco. É um time muito fraco. Quando eu vi a escalação do Internacional, olha, a gente fala do São Paulo. Eu acompanho futebol, nem gostaria de acompanhar tanto como eu acompanho, falo isso sempre. Mas, cara, o time do Internacional é horroroso. Olha, é muita sorte se o Internacional não cair para segunda divisão. E os caras vão ter que mandar aí. Eu até estou desconfiado que o São Paulo vai fazer até uma boa partida contra o Vitória, porque os caras vão querer garantir ali um panetone extra, né? Talvez um carrinho para namorada, para esposa, né? Uma casa para mãe, porque a mala branca vai comer solta, com toda certeza, né? E o São Paulo vai estar envolvido fortemente com relação a isso na última rodada, porque o Internacional está no desespero. O Internacional vai ter que mandar mala branca para Salvador, no caso do jogo São Paulo e Vitória. Vai ter que mandar mala branca para Fortaleza, no caso do jogo Palmeiras e Ceará. E vai ter que mandar mala branca. Mala branca eu acho que não vai precisar. Depende, eu acho que o Botafogo joga hoje, né? Vai depender do resultado do Botafogo. Porque se o Botafogo ele ganha do o jogo que ele tem hoje, se eu não estou enganado, ele vai ficar a 2 pontos do Fluminense. Então ele vai ter que se esforçar, né, em ganhar o seu jogo do Fortaleza para ir para fase de grupos da Libertadores. Do contrário, né, se ele não faz o resultado hoje, acho que é hoje que eu não tô lembrando, acho que o Botafogo não jogou ontem, né? Do contrário, aí o Botafogo vai, né, se não tiver um bom resultado hoje, o Botafogo deixa o campeonato de lado e dá férias para os caras. Então, assim, o Inter tá no desespero. Se não fosse por isso, né, o São Paulo poderia mandar lá a molecada do Sub-20. Claro que o São Paulo ainda não dá para confiar no Inter, né, contra o Bragantino, que você ganha o jogo do Inter e o São Paulo perde para o Vitória e Cruzeiro e Fluminense vão à final da Copa do Brasil, o Bragantino se garante na pré-Libertadores, assim como se o São Paulo conseguir ao menos o empate contra o Vitória, ele garante uma eventual pré-Libertadores, chegando o Cruzeiro e Fluminense na final da Copa do Brasil, né? Então, eu quero mais é que o Inter se exploda, entendeu? Não assim, cara, no fundo, né? Tem a rivalidade com o São Paulo, tal, o que aconteceu lá com o Sandri Lodge, o que aconteceu com o Libertadores. Mas no fundo, eu não torço para esses times de massa, com exceção dos rivais aqui de São Paulo. Eu não torço para eles ir para a segunda divisão, cara. Eu não torço mesmo. O Eri Araújo aí, que é um colega nosso, faz lives com a gente. Cara fantástico, né? Ele tem uma bronca do Fortaleza que eu não consigo entender, cara. Eu não tenho bronca nenhuma do Fortaleza, muito pelo contrário. Eu vejo futebol assim, eu sou meio que apaixonado, eu vejo o estádio cheio, o estádio lotado, as torcidas apaixonadas ali. É o que move o futebol, né? Então você vê, por exemplo, na primeira divisão, o América Mineiro. É lamentável, toda hora o seu estádio vazio. Fica lá na Série B a vida inteira. Vai lá ganhando seu dinheirinho lá. Claro, o estádio vazio a vida inteira. Você vê times que não tem. O Bragantino, Red Bull Bragantino, né? É um time empresa tal. Mas, cara, o estádio é toda hora vazio, depende dos outros. Até que a média de público deles tem melhorado.
Eu acredito que com o novo estádio vai atrair mais o público da região, muitos ali daquela região ali de Bragança, né? Vão querer ir mais ao estádio, em razão do estádio mais moderno, bonito, né? Então, eu acredito que vai ter uma melhora nesse sentido. Mas times de massa eu não torço para cair para a segunda divisão. Não torço, repito, com exceção dos times aqui da capital. Esse sim, eu torço que caiam para a segunda divisão. Assim como os Pepas já caíram 2 vezes, o Corinthians já caiu, o Santos já caiu. E o São Paulo ainda não experimentou isso e a gente espera que não. Mas eles estão fazendo força, eles estão fazendo força. Inclusive o Crespo deixou muito claro que 2026 não vai ser nada fácil, nada fácil. E, né, corre-se um risco do São Paulo pegar a pré-Libertadores, aí você vai encavalar logo o início da temporada ali com jogos e mais jogos e mais jogos. E o elenco do São Paulo, enxuto, velho, a gente já sabe no que isso pode dar no decorrer da temporada, né? Tem um alento, que é ano de Copa do Mundo, o brasileiro vai parar no meio do ano, talvez isso, e o São Paulo não tem tantos jogadores selecionáveis, isso pode ajudar o São Paulo. Então, vamos imaginar que se eu fosse dirigente do São Paulo, né, ou técnico do São Paulo, eu falar para os caras, velho, vamos no all-in aí, vamos jogar o máximo que a gente puder, com toda a força, né? Ali no meio do ano vocês vão ter 15 dias de férias, dá para dar uma descansada legal, recuperar as energias e voltar e com tudo de novo, né? É um ano que vai ser bem atípico, mas caso o São Paulo consiga essa vaga na pré-Libertadores, né? Vamos contar aí com o retorno de Caleri, provavelmente o retorno do Lucas, né? O Wendel. Claro que o time vai dar uma encorpada, mas o São Paulo vai precisar de uns 3, 4 nomes ainda. Vai precisar de, sabe, de mais um zagueiro ali com uma boa saída. De repente vende o Ferrarese, se desfaz do Ferrarese que é estabanado. De mais um zagueiro. Vai precisar de um volante ali pegador, porque não dá para contar só com o Luiz Gustavo. E não dá para esperar que o Pablo Maia, né, vai voltar a jogar bola. É o que eu desejo, mas o Pablo Maia está numa fase horrorosa, então tem que ir atrás de um primeiro volante. Talvez o meia, para dividir ali com o Marcos Antônio. Quando o Marcos Antônio não puder jogar, ter esse cara. Tem muitos aí falando do Bosquilha, que jogou no São Paulo, fez uma temporada razoável lá pelo Operário. Pode ser o Bosquilha, mas tem que ir atrás de um meia. Ah, tem o Rodriguinho, mas o Rodriguinho também é muito inconstante. Não dá para confiar em Rodriguinho para uma temporada puxada. Ele fica lá ele como coadjuvante lá, como um terceiro reserva. Aí não jogou o Marcos Antônio, não jogou o outro, entra ele. Os dois estão cansados, jogou o Marcos Antônio, jogou mais um outro meia. Coloca o Rodriguinho ali em alguns momentos, mas não dá para contar. É um jogador muito inconstante. Um resfriado tira o cara da temporada inteira. Porque se lembra, ele estava resfriado, de repente era um bronquite, aí pneumonia, tirou o cara da temporada. Um jogador muito fraco. E outra coisa que tem que mudar no São Paulo, né? Trazer aí, se possível, se for possível, né? Ir ao mercado, trazer uns 3, 4, 5 jogadores, se possível. Mas com mentalidade, homens. Olha lá o saco do cara. Sabe o que você tem que fazer, dirigentes do São Paulo? Pede pro cara tirar a roupa. Entendeu? Ô, vem aqui. Juvenal Juvencio. Ei, pá! Senta aqui! Vamos conversar! Pá! Pede pro cara tirar a roupa. É um conselho que eu dou pra vocês. Pede pro cara tirar a roupa. Ô fulano, quer ser jogador do São Paulo? Vem aqui. Vamos lá no departamento, né? Tira a roupa aí. Olha se o cara tem saco. Requisito número 1. Se o cara tem saco pra jogar bola. Porque muito jogador mimimi no São Paulo. Qualquer resfriado tira o cara. É dozinha que o cara... Ó o Lucas. Com todo respeito do mundo, adoro o Lucas. Eu acho o Lucas um ser humano fantástico. Mas tá com dor no joelho no jogo. O Neymar tá aleijado e tá jogando. Fez 3 gols ontem, cara. O Neymar ia operar do joelho e de repente não operou do joelho. Fez 3 gols ontem. Tá salvando o Santos na Série B. E o Neymar, que é muito mais franzino, muito mais... Vai lá e decide. O Lucas não, com dor, não consegue jogar. Ai, é difícil. Toma a porcaria do analgésico, joga. Atleta tem que aprender a conviver com dor, caramba. A vida de um atleta é viver com dor. Com dor. Né? O Neymar tá lá decidindo, o Lucas tá lá
não sei, papai. Então, cara, requisito número um. Olha pro cara, chama o cara no CT, dessas calças aí. O que você vai fazer, não? Dessas calças, rapaz. A gente quer ver se você tem saco. A gente quer ver se você tem saco. E outra coisa, não pode raspar, não. Esse negócio de raspado não é coisa de homem, não. Não, a gente quer ver se você é homem. Saco, roxo, peludo. É isso, cara. Não dá, porque tanto jogador mimimi, qualquer coisinha, você tem. Ai, sentiu, sai. Jogadores mimizentos do caramba. O Endo tocou no cara, não vai mais, não serve. Fica a temporada inteira fora. Pelo amor de Deus, um monte de jogador fraco mentalmente, entendeu? Mentalmente, sabe? É... Olha, eu vou falar um negócio aqui, cara, que é de doer o coração. Mas eu vou falar, cara. Eu tenho que falar. O Luiz Gustavo é um jogador que eu sempre fui contra o Luiz Gustavo no São Paulo. Sempre. Ele nunca prestou nenhum serviço pro São Paulo, assim, nesse sentido. Mas, cara, eu vendo o Luiz Gustavo nessas últimas partidas, o que ele falou tal. Olha, meu, ele é um cara que se você chega e, vamos lá, que ele ganha os seus 800 mil reais. Vamos pensar que ele ganha. Aliás, já vi muita gente mudando de posicionamento com relação ao Luiz Gustavo e talvez eu esteja entrando nessa linha. Você ganha lá seus 800 mil reais. Olha, Luiz Gustavo, é o seguinte. Você falou que ama o São Paulo, etc e tal. Ama mesmo? Então tá aqui, ó. Tá aqui um contrato aqui, ó, 200 mil reais. Quer ficar a próxima temporada aí? A gente conta com você pela sua experiência, mas a gente não pode pagar mais do que isso, cara. A gente não pode pagar mais do que isso. Tô oferecendo aqui um contrato de 200 mil reais por entender que você pode ser importante, sim, tecnicamente em alguns momentos, e mais pela sua liderança com os atletas. Você topa? Se topar, topou. Se não topar, tchau, vai embora. É isso. Porque pelo menos me parece que se você descer o short do Luiz Gustavo e a cueca, você vai encontrar um cara ali com saco e pelo no saco. É isso. Que o cara ele voltou de uma trombobelite, né? Esqueci o nome do negócio. Trombobelite, né? Galera, me corrija aí, pelo amor de Deus. Aí, o cara voltou num jogo contra o Fortaleza, em um calor desgramado, jogou os 90 minutos. Os 90 minutos. E vamos ser sinceros, ele não se esconde. Ele não se esconde. É exatamente o que eu tenho falado. O jogador não se esconde. O cara, aliás, aqui é tromboembolismo. Tromboembolismo foi o que ele teve. Então, assim, o cara não se esconde, o cara se dispõe a jogar, né? O cara não fica aí com nhenhenhê, mimimi pra lá, mimimi pra cá, tô com a dorzinha aqui, tô com a dorzinha acolá, não vou jogar. Então, assim, pelo menos é um jogador de caráter, e é isso que o São Paulo precisa. Só para concluir, nós devemos todos, todos, nós devemos todo respeito ao Crespo, porque o Crespo, ele salvou a temporada do São Paulo. Se não fosse o Crespo, eu cravo, né, como fala o Gabriel Sá, pode cravar. Eu cravo, se não fosse o Crespo, o São Paulo jogaria a Série B de 2026. Jogaria. O Crespo, ele foi fundamental para que o São Paulo não jogasse a próxima Série B de 2026. Então, galera, quando vinha um ou outro aí falar, não, mas o Crespo poderia não sei o que, poderia não sei o que, poderia não sei o que. Cara, teve semanas que ele não teve sequer 14 jogadores para colocar em um campo de treinamento. Então, assim, eu não vejo motivo nenhum para reclamar do Crespo, muito pelo contrário, só elogios. E, agora, para concluir mesmo, outro cara que foi maltratado, ridicularizado, tudo que você possa imaginar. Eu não sei, talvez porque não habla, talvez porque veio do Nordeste, alguma coisa do tipo. Olha que eu não sou mimizento, odeio esse negócio de ser mimizento, mas me parece que com o Sabino tem uma pegada dessa, né? O Sabino, ele foi o zagueiro mais regular do São Paulo em 2025. Repito, o Sabino foi o zagueiro mais regular do São Paulo em 2025. Você gostando ou você não gostando. O Arboleda fez um ano horroroso, o Alan Franco fez até ali uns 4, 5 meses muito bom, depois uma queda absurda, o Ferrarese nem se fala, e o Sabino foi ali, entre
com altas e baixas, mas assim, o Sabino, para custo-benefício, ele é o exemplo de um custo-benefício bom, é o Sabino. Estou dizendo que ele tem que ser titular de São Paulo absoluto? Não, não estou dizendo isso. Mas ele é exemplo de um custo-benefício bom. Ele ganha pouco e não deixou o time na mão na maioria das vezes, como vários que são poucos criticados. Inclusive o Arboleda, certo? O Alan Franco, meu Deus do céu, pega esses últimos 4, 5 meses do Alan Franco aí, meu Deus do céu, não serve nem para tirar a chuteira do Sabino. Essa é que é a grande verdade. Galera, deixa um like aí, se inscreva no canal, até a próxima, se Deus quiser, e vamos aí falando do São Paulo aí, na medida do possível, tudo em prol do crescimento da instituição, que eu sei que ela está sendo maltratada, ela está sendo vilipendiada por esses dirigentes inoperantes, por esses dirigentes incapacitados, mas a nossa função é estar aqui, é estar falando do São Paulo, é estar acreditando que uma hora ou outra a moeda vai voltar a cair em pé. Um abraço, fiquem com Deus.